Voltamos! Vamos continuar falando aqui então da Lei de Gestão Democrática do Distrito Federal, a Lei 4751. Nos dois vídeos anteriores, a gente já conversou sobre os princípios da lei, um contexto histórico, os princípios da lei, a comunidade escolar e quem são os eleitores, né, quem pode votar no processo de escolha do diretor e do conselho escolar. E no nosso último vídeo, a gente conversou sobre as autonomias da escola e sobre os órgãos colegiados. Começamos a conversar sobre eles e a efetiva participação no processo. Nós conversamos sobre 3 órgãos. E quem são os órgãos que nós conversamos mesmo no anterior, para você que já assistiu, só relembrando? A Conferência Distrital de Educação, o Fórum Distrital de Educação e ainda o Conselho de Educação do DF. Relembrando, a conferência é responsável por produzir políticas públicas, né? Então ela pactua, mobiliza, conversa e constrói. Ela é temporária. Ela acontece de 10 em 10 anos, é subsídio para a Conferência Nacional e para a construção dos planos nacional e plano distrital. O Fórum Distrital nasce para avaliar e acompanhar a implementação dessas políticas públicas educacionais. Ele é permanente. Ele é organizado, coordenado e subsidiado pela Secretaria de Educação. E o Conselho de Educação do DF é um desses órgãos colegiados, é um órgão consultivo normativo de deliberação coletiva e assessoramento superior à Secretaria de Educação, composto por 16 membros, 8 membros da Secretaria de Educação, 8 membros de outros órgãos ligados à educação do Distrito Federal. Dos 8 membros da Secretaria de Educação, nós temos 4 membros natos e 4 membros escolhidos pelo secretário de Educação. E nos outros campos nós temos como os representantes os professores da rede pública, o Sindicato dos Professores da Rede Pública, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, então o Simpro, o Simproep, o Sindicato dos Auxiliares de Educação, o SAI, o Sindicato dos Donos das Escolas Privadas, o SINEP, o Sindicato dos Donos das Faculdades Privadas, a Universidade Pública de Brasília, a Universidade de Brasília, a UNB, o Instituto Federal de Educação aqui do Distrito Federal, o IFB, e ainda os estudantes secundaristas que também participam desse conselho, tá bom? O mandato é de 4 anos, exceto por cargos natos, tem presidência, eleitos pelos membros com mandatos de 2 anos, sem reeleição, tá bom? Então, fechou. Vamos à frente, porque a gente já fez uma revisão do vídeo anterior. Para ir à frente, a gente vai falar do primeiro órgão, que é da escola, e é a junção de todas as pessoas da escola. Quando eu juntar todas as pessoas da escola, eu juntei a Assembleia Geral Escolar. Beleza? Essa que nós vamos falar agora. A Assembleia Geral Escolar é a instância máxima de participação direta da comunidade escolar, abrange todos os segmentos da escola, e aí é uma junção mesmo, senhores, de pais, alunos, professores, demais servidores e a direção da escola, tá bom? Equipe gestora. Isso é a Assembleia Geral. Qual é a função dela? Acompanhar o desenvolvimento das ações da escola. Então, todos são responsáveis por esse acompanhamento, e ela vai responder pelas questões mais sérias da escola, né? As questões mais sérias que a escola tem, é ela que vai responder, tá bom? Ela tem reunião? Tem de 2 tipos, reuniões ordinárias, que são as normais, né? Nas reuniões ordinárias, essas reuniões acontecem semestralmente, são semestrais. Ou ainda, eu posso ter reuniões fora das normais, as extraordinárias, que podem ser convidadas ou convocadas por 3 tipos de pessoas. Quem? Os integrantes da comunidade escolar, na proporção de 10% para cada segmento. Então, vou ter que ter 10% dos alunos num pedido, 10% dos professores, 10% dos pais, 10% dos demais servidores, tá bom? Então, se eu fizer uma lista que 10% de cada segmento assinar, posso chamar a Assembleia Geral, tá bom? Ou ainda, quando o Conselho Escolar, que a gente ainda não falou, mas vai falar daqui a pouco, chamar. Ou ainda quando o diretor da unidade escolar chamar. Essas são as 3 formas de ter uma reunião extraordinária, fora do normal, tá bom? Na normalidade, as reuniões são semestrais. Então, pode ser reunião ordinária ou reunião extraordinária. Reunião ordinária, semestral. Extraordinária, a qualquer momento, quando um desses 3 convidarem. Vamos lá. Para a convocação dessa reunião, eu tenho de 2 tipos, tá bom? Se a reunião for ordinária, aquela normal, a ordinária, eu tenho que colocar
Com antecedência de quanto tempo, Carlinhos? 15 dias antes da reunião, eu coloco um edital de convocação. O que é isso, Carlinhos? É um bilhetinho. O bilhete que vai ficar lá na parede dizendo assim, teremos reunião da Assembleia Geral, dia tal, horário tal, e tem que ter no mínimo 15 dias de antecedência. Mas se a reunião for aquela extraordinária, que é aquela com urgência, em caráter de urgência, eu vou ter que respeitar um prazo mínimo de 3 dias úteis. Tá bom? Então, viu a relação? Se for reunião ordinária, 15 dias. Se for extraordinária, 3 dias úteis. Tá bom? Pela urgência que ela tem. Como que é organizada aí? As normas gerais, gente, da Assembleia Geral Escolar são definidas pela Secretaria de Educação. Ela diz como vai ser organizada, tá bom? E como que vai ser isso? Esse edital, quem lança? Quem registra as reuniões? Quem faz tudo isso, senhores, é o Conselho Escolar. Faz o edital de convocação, coloca o bilhetinho, convida e mobiliza a comunidade. Mas se não tiver Conselho Escolar, quem deve fazer é a própria direção da escola, tá bom? As reuniões vão ser registradas em ata e o Conselho Escolar vai realizar as ações necessárias para solucionar todos os problemas que forem descritos durante a reunião. Então, olha que legal, olha para mim. A Assembleia Geral Escolar é o momento em que todo mundo se reuniu. E quando eles se reúnem, é para deliberar sobre assuntos sérios. Então, eles vão pontuar quais são os problemas da escola, o que precisa ser feito, como ser feito. E essa organização é bem importante, tá bom? E aí, quando acontece a reunião, o Conselho Escolar vai construir a ata e vai pontualmente resolver os problemas que foram listados durante a reunião da Assembleia Geral. Carlinhos, se não tem Conselho Escolar, quem faz o edital de convocação, quem faz a ata, quem acompanha e preside a reunião? A própria direção da escola, tá bom? Então, só para vocês terem noção, as coisas mais sérias que a escola tem que resolver vão ser resolvidas através da Assembleia Geral. Mas, Carlinhos, isso não acontece na prática. Senhores, a nossa prova não é feita de prática, a nossa prova é feita de teoria. E é essa teoria disposta para que você possa fazer sua prova. Ah, Carlinhos, mas a minha escola nunca convidou todo mundo. Deveria ter convidado, porque essas reuniões ela deve ter uma frequência mínima de 2 vezes ao ano, as reuniões ordinárias. Mas, na prática, é bem diferente das reuniões, da teoria que a gente tem na lei. Então, você tem que estar atento ao que está descrito na lei. Cuidado! A prova de conhecimentos pedagógicos, para quem já é professor, para quem atua na rede como contratação temporária, ou quem atua em escola privada, você vai ter que se desligar muitas vezes da prática para entender a teoria, que é a teoria que vai ser cobrada na sua prova. E eu estou aqui explicando pontualmente a Lei 4751 e os artigos que ela tem. Você precisa estar atento à lei, tá bom? Então, se você quiser fazer a leitura da lei depois, tranquilo, mas aqui nossos vídeos, eles estão sendo bem pontuais e bem descritivos dos artigos da lei. Então, acredito que com os vídeos você não vai ter problema, não vai precisar fazer a leitura da lei na íntegra, tá bom? Vamos à frente? As atribuições dessa Assembleia Geral Escolar. Existem inúmeras atribuições? Sim, inúmeras. E vamos lá qual é. Conhecer o balanço financeiro da instituição e o relatório e vai deliberar se aprova ou se não aprova esse balanço financeiro da escola, o que foi gasto, o que chegou. Semestralmente, ela avalia os resultados que são alcançados pela unidade escolar. Ela discute e aprova a proposta de exoneração do diretor. Olha que engraçado, senhores. O diretor, ele não pode ser exonerado a qualquer tempo. Para discutir se ele vai ser exonerado ou não, é essa assembleia que faz essa discussão, tá bom? Ela aprecia o regimento interno, delibera se ele é positivo ou não, faz convocações ligadas a isso. Ela aprova ou reprova a prestação de contas da escola e encaminha para órgãos de controle. Resolve em grau de recurso qualquer decisão de instâncias inferiores. Convoca o presidente do conselho, a gestão e a equipe gestora, se for necessário, e vai discutir sobre outras questões que forem remetidas a ela. Esse cuidado precisa existir, senhores, porque a Assembleia ela não se reúne por muitas vezes. Olha para mim. Ela não se reúne por muitas vezes. Quando ela se reunir, ela precisa deliberar sobre muitas coisas. Ela geralmente vai deliberar sobre as coisas mais sérias. Só para a gente fazer um adendo aqui, eu estava falando do diretor, da exoneração do diretor. Aula de Direito Administrativo com o professor Carlinhos. Agora vamos lá, prestem atenção. Os cargos de confiança são de livre nomeação e de livre exoneração. Certo ou errado? Eu não ouvi você dizer. Os cargos
de confiança e as funções comissionadas, ou os cargos em comissão e as funções em confiança. Essas relações, esses cargos, eles são de livre nomeação e de livre exoneração. Certo ou errado? Isso mesmo, senhores, certo. Para o direito administrativo, essa é a regra. Mas nesta lei, a nomeação e a exoneração do diretor não segue essa regra. Olha que engraçado. A nomeação do diretor é condicionada ao processo de eleição. E a exoneração, ela também é condicionada a um processo administrativo, que só pode acontecer se essa Assembleia Geral decidir que ele precisa acontecer. Olha que engraçado. Então você precisa da deliberação da Assembleia Geral para que esse processo aconteça. Tá bom? Esse é o cuidado que eu peço que vocês tenham. Tá bom? Vamos em frente aí para a gente falar do próximo órgão, senhores. O próximo órgão é o Conselho Escolar. O Conselho Escolar, cada instituição vai ter uma. E cada instituição ela vai ter um número de representantes. Não há um número certo desse Conselho Escolar, tá bom? Pode ser no mínimo 5 ou no máximo 21. Então as escolas vão ter no mínimo 5, no máximo 21, seguindo essa regrinha aqui, ó. Se a escola tem até 500 estudantes, vai ter um membro da equipe diretora, que é membro nato, um da equipe de professores especialistas, um da carreira assistência, um dos estudantes e um dos pais ou responsáveis. O total de 5. Se a escola tem entre 501 e 1.000, vai ter a direção, que é membro nato, 2 professores, 2 da carreira assistência, 2 estudantes, 2 ou pais ou responsáveis, vai ter 9. Se tiver entre 1.001 e 2.000, vai ter a direção, que é membro nato, 3, 3, 3, 3, 13. Se tiver entre 2.001 e 3.000, o membro nato, 4, 4, 4, 4, 17 componentes. E se a escola tem mais de 3.000, se a escola tem mais de 3.000 estudantes, ela vai ter 21 pessoas no conselho escolar. Então, por isso, a gente sempre diz que o mínimo é 5 e o máximo é 21. Tá bom? Esse órgão, esse conselho escolar, você vai ter que aprender essas 5 palavrinhas, tá bom? Ele é de natureza consultiva, a direção precisa consultar para fazer boa parte das ações que ela faz dentro da escola. Precisa consultar o conselho para saber se aquilo é positivo ou não para a escola. Tem função fiscalizadora da atuação da gestão da escola. É mobilizadora, mobiliza a comunidade escolar. É deliberativo quando aprova ou reprova prestações de contas ou atas que são construídas pela escola. E representa a comunidade escolar quando ela é convidada, visto que o conselho foi eleito pela comunidade, então representa a comunidade. Essas são as 5 naturezas do conselho escolar: consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar. Beleza? Vamos lá. Senhores, aí eu vou te pedir uma atenção muito especial ao artigo de número 23. É onde estão as competências, as atribuições do conselho escolar. São inúmeras. Você viu aí? Então, elaborar seu regimento interno, analisar, modificar e aprovar o plano administrativo anual da direção, garantir mecanismos de participação e na elaboração do PPP, divulgar periodicamente o que tem acontecido na escola, os seus recursos financeiros. É recurso do conselho de classe, então se o pai vai recorrer das avaliações do aluno, recorre ao conselho de classe. Se o conselho não resolver e o pai fizer outro recurso, sobre para o conselho escolar. Vai estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral, convoca a Assembleia Geral, estrutura o calendário escolar em casos de reposição, fiscaliza a gestão da escola, promove anualmente a avaliação da escola, avalia projetos elaborados, intermedia conflitos de natureza administrativa, propõe mecanismo para a efetiva inclusão de todos os alunos e ainda vai debater os indicadores de evasão, de desempenho, de defasagem que a escola tenha. Tá vendo como o conselho é importante? Senhores, olha para mim. Tem escola que não tem. Ele é extremamente importante. Composto por pais, alunos, servidores diversos da carreira assistência e professores especialistas. Só que mesmo assim tem escola que não dá o valor dele. E essas competências acabam sendo esquecidas. Se o examinador, na hora da prova, colocar essas competências do artigo 23, ele vai derrubar metade das pessoas que fazem a prova. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem que essas atribuições são do conselho e acabam colocando todas essas atribuições, geralmente, na direção da escola. E aí um item com isso vai conseguir derrubar muitas pessoas. Então estejam atentos
a leitura do artigo 23 é bastante importante, eu colocarei como uma observação especial, tá bom? Todas essas atribuições aqui do Conselho devem ser realizadas pelo Conselho, não por outro ente, tá bom? Seguindo em frente, nós vamos falar do Conselho ainda, tá bom? Todas as normas que vão ser observadas aqui são normas constitucionais, normas legais, o Conselho não fica inventando nada não, tá bom? Ele também deve se submeter aos regimentos do sistema, aos regulamentos do sistema. E aí, a responsabilização civil e criminal dos alunos que participam é imputada aos seus pais ou responsáveis, ou representados ou assistidos. Prestem atenção. O que foi isso? Não era isso que eu queria, volta. Gente, há muita tecnologia aqui no Gran Curso Online, nem eu sei usar todas elas. O aluno, gente, para ser escolhido lá para o conselho, qual o requisito para o aluno? 13 anos e ter frequência. Na votação do conselho, esse aluno de 13 anos, Carlinhos, pode votar? Aí eu vou te dizer o quê? Não. Então, até 14 anos, de 14 a de 13, vamos botar assim, de 13 a 16 anos, quem vota são seus pais ou responsáveis. De 16 a 18 anos, o próprio aluno vota. Nesses dois casos, a responsabilidade só recai sobre os pais. Só recai sobre o aluno se ele for maior de 18 anos. Então, o aluno vota. Quem é responsável? O próprio aluno. Essa aqui é a ideia de responsabilidade civil imputada, tá bom? Então, de 13 a 16 anos, foi eleito, tá? Idade mínima 13. Então, tem 13 lá, até os 16 anos, ele nem vota. Quem vai votar é o seu pai lá, quando estiver acompanhando o processo. Tá bom? E a responsabilidade do voto é do pai. De 16 a 18, o aluno mesmo vota, mas a responsabilidade continua sendo do pai. E só depois dos 18 é que ele vota. Tá bom? Então, essa é a parte da responsabilização civil e criminal. O diretor da unidade integra o conselho como membro nato. Eu já havia antecipado isso para vocês, não já? Poderá ser substituído por outro membro da equipe de gestão. Quem é a equipe de gestão? Só lembrando, é o diretor, o vice-diretor, o supervisor e o chefe de secretaria, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O mandato do conselheiro é de quanto tempo? 3 anos. Eu posso ter uma reeleição consecutiva. Por que de 3 anos? É o mesmo período da eleição de diretores, porque ele é feito no mesmo dia, tá bom? Dentro das pessoas que estão lá no conselho, eu vou ter presidente, vice-presidente e secretário, que são escolhidos pelos próprios membros. Mas lembrando, nunca podem ser o membro nato, nunca poderão ser o membro da equipe gestora, tá bom? Todas as assembleias gerais escolares, a AGE, vão ser presididas pelo presidente do conselho. Esse cara, o presidente do conselho, senhores, ele tem uma força imensa dentro da escola e precisa ser respeitado, tá bom? Esse cuidado é bem importante. Vamos lá. Ainda sobre o conselho, eu tenho reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. A reunião ordinária acontece de quanto em quanto tempo, Carlinhos? As reuniões ordinárias, elas são mensais. E as extraordinárias, elas são a qualquer tempo, podem ser convocadas pelo presidente do conselho, pelo diretor da escola ou ainda pela maioria dos membros, tá bom? Maioria dos membros. 3. Tá bom? E a convocação da extraordinária? A convocação tem que ter no mínimo 48 horas. Tem que ficar por pelo menos 2 dias aí. Eu convoco, tem que ter 2 dias entre o dia de convocar e o dia da reunião. Tá legal? Para começar a reunião, eu tenho que ter a maioria dos membros. Então, se eu tenho 5 membros no meu conselho, para começar a reunião tem que ter no mínimo 3 presentes. Sempre assim, tá bom? A reunião é aberta a todas as pessoas. Qualquer pessoa pode participar da reunião. Todo mundo pode falar, mas só quem tem direito a votar são os conselheiros. Tá legal? Qualquer pessoa assiste à reunião, qualquer pessoa pode falar, discutir, mas para ter direito a voto tem que ser conselheiro. Olha para mim. O conselho, senhores, ele é um órgão da escola que nasce para contribuir com a escola. Beleza, Carlinhos. E se não constituir o conselho? Se eu tiver vacância do conselho, o que é isso?
abrir espaço, né? Alguém pedir para sair. Se alguém pedir para sair do conselho, isso é bem estranho, senhores. Se pedir para sair do conselho, a gente vai pensar aqui em estratégias bem diferentes. Pediu para sair do conselho, vai ter que organizar a troca dessa pessoa. Quem estava aqui vai ter que chegar outra pessoa e assumir o seu espaço. Essa vacância vai se dar assim, ó. Você foi o mais votado, então você é do conselho. Se você for o mais votado, vai ter sempre alguém que foi menos votado. Se você pedir para sair, quem vai entrar? O suplente. O suplente sempre é aquele que foi menos votado, tá bom? Outra coisa, você é pai de aluno que estuda na escola, está atuando no conselho. O dia que o seu filho deixar de ser aluno da escola, você continua no conselho? Claro que não, né? Claro que não. Por que, Carlinhos, não continua no conselho? Porque você não tem vínculo com a escola. E para ser do conselho, precisa ter vínculo com a escola? Precisa. Beleza? Essa é a primeira consideração. Tem que ter vínculo com a escola. Se eu não tiver vínculo com a escola, eu não posso estar no conselho. Então, se o meu filho saiu da escola, naturalmente, sai do conselho. Professor, saiu da escola, naturalmente, sai do conselho. Beleza? Não há que se falar que você tem que ficar no conselho por mais tempo que você esteve na escola, porque o conselho é da escola. Perguntando, se ninguém se candidatou para esse conselho, eu posso ter alguém de outro espaço concorrendo? Sim ou não? Não, não posso ter. As pessoas têm que ser daquele próprio espaço. Então é assim, ó. Tentei fazer a eleição para o conselho. Ninguém se candidatou, o que eu faço? Uma nova eleição. Tento fazer de novo a eleição. Ninguém se candidatou, o que eu faço? Uma nova eleição. Tenho que fazer a eleição de novo. Ninguém se candidatou, o que eu faço? Uma nova eleição. Por que, Carlinhos? Se eu não tiver uma nova eleição, senhores, eu nunca vou ter um conselho. Então eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Não há que se falar que eu não tenho que organizar esse conselho. Tá bom? Então, essa é uma consideração que eu quero que vocês tenham. A vacância sempre é substituída pelo suplente. E eu só vou constituir com os presentes. Eu não posso constituir com pessoas de outro espaço. Tá legal? E se por acaso eu não conseguir fazer a eleição, eu vou precisar então fazer um novo processo para que esse conselho possa existir. Tá legal? Então, senhores, eu queria que vocês ficassem atentos a essas características, tanto da Assembleia quanto do Conselho Escolar. Tá legal? Não se percam, porque as duas são muito próximas. Se você se perder, você pode talvez errar o item da sua prova. Voltando aqui no nosso slide, olha só, a gente falou, a vacância do cargo, eu falei para vocês, que a vacância se dá sempre assumindo o suplente. Relembrei das atribuições para você não se perder lá no artigo 23, mas havia comentado disso. Se há vacância ou renúncia, o suplente entra nisso, tá bom? A renúncia ela pode ser de dois tipos, ou expressa, eu escrevo e peço para sair, ou eu falto em 3 reuniões consecutivas. Se eu faltar em 3 reuniões, renúncia tácita, e entra o suplente, tá bom? E os membros que estão aqui no conselho, eles podem ser destituídos. A Assembleia se uniu e pediu para sair um desses membros, ela pode fazer isso. Mas é claro que esse membro vai ter que ter defesa, ampla defesa e contraditório daquilo que ele foi questionado. Se foi eleito, como vai ser destituído se ele não pediu para sair, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter aí. Além disso, ainda no conselho escolar, quem tiver investido, profissional da educação, que trabalha na escola, tiver investido no cargo, não pode ser sair da escola por ex officio, ser tirado da escola, tá bom? Só pode sair da escola se for uma decisão judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar que faça com que ele saia. Senão, ele continuará lá até o término do seu mandato. Não precisa ser remanejado ou redistribuído, tá bom? E aí uma última coisinha que é bem interessante, principalmente para as escolas classes, jardins de infância, quando não tem aluno naquela tabelinha lá, então vamos voltar aqui para você ver a tabelinha. Se não tem aqui, ó, aluno que possa ter, porque tem que ter no mínimo 13 anos, né? No jardim de infância ninguém tem 13 anos, né? Então esse aluno aqui vai para que lado? Esse aqui vai diretamente para o grupo dos pais. Então eu elejo um professor, um carreira assistência e 2 pais ou responsáveis, porque eu não podia eleger nenhum estudante. Essa aqui, senhores, é uma consideração importante, porque a maior parte das nossas escolas não tem alunos com capacidade de elegibilidade, tá bom? Não podem ser eleitos.
tá bom? Então eu passo isso, segmento dos pais ou responsáveis, aquele cargo, tá bom? Fechado? Então, olha aqui para mim. A gente ainda tem outros 2 órgãos colegiados. Quem são esses 2 órgãos colegiados? O próximo é o Conselho de Classe. E quem é o Conselho de Classes? Conselho de Classe, senhores, é um órgão colegiado, é responsável principalmente pelo acompanhamento do processo de ensino, de aprendizagem, desses delineares que acontecem na escola. Esquece a sua prática, porque eu tenho certeza, se eu perguntasse para você, quantos conselhos de classe tem na escola? Você ia dizer para mim, 4. Você não tem que falar isso. Quantos conselhos de classe existem na escola? Quantas turmas houverem. Se eu tenho 30 turmas, quantos conselhos de classe eu tenho? 30. Tá bom? É essa a resposta. Cuidado com a prática, para você não se perder no meio do caminho, tá bom? Então olha lá o nosso slide. Quem é o Conselho de Classe? É um órgão colegiado, integrante da gestão democrática. Sua função é acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na escola. Quais são as suas reuniões? As reuniões ordinárias são bimestrais. E eu posso chamar reuniões excepcionais a qualquer tempo, desde que tenha a solicitação do diretor ou de 1/3 dos membros, tá bom? E aí eu posso convocar o conselho de classe. Quem é que compõe esse conselho de classe? Todos os professores da turma e o representante da equipe gestora. Esses são membros natos, conselheiros natos. Mas eu ainda posso ter os especialistas da educação, o orientador, o pedagogo, o psicólogo, o pessoal da carreira assistência, monitor, secretário que queiram participar, representante dos pais ou dos responsáveis, representante dos alunos a partir do 6º ano ou do primeiro segmento da EJA, e o representante dos serviços de apoio especializado em caso de turmas inclusivas, né? O professor da sala de recursos, que faz o atendimento educacional especializado. Tá bom? Essas pessoas todas podem participar desse conselho de classe, que é um órgão extremamente importante para gestão democrática. O conselho de classe, a gente fala o nome, participativo. Porque antigamente esse conselho de classe era o momento de dizer, se o aluno passou, não passou, e aí sentava-se a lenha nos alunos, falava mal de todo mundo. Agora não, ele tem que ser profissional e técnico, porque a gente vai precisar falar das potencialidades, das fragilidades e dos encaminhamentos que acontecem na escola. E o último dos órgãos colegiados, para a gente acabar, é o Grêmio Estudantil, que as escolas e as instituições educacionais devem estimular e favorecer a implementação e fortalecimento dos grêmios, baseados nos princípios da cidadania, da autonomia e da participação dos nossos alunos. Quem é que organiza isso? Tá bom? Cada um deles vai ser estabelecido pelo próprio Grêmio a forma de se organizar, tá bom? E como ele vai contribuir com aquela unidade, com aquela instituição de ensino que ele está. Olha para mim. Nesse vídeo nós conversamos sobre os 4 órgãos colegiados que atuam dentro da escola. A Assembleia Geral Escolar, o Conselho Escolar, o Conselho de Classe e o Grêmio Estudantil. Vou te pedir uma atenção especial aos nomes. Olha só, a gente tem 3 conselhos entre os órgãos colegiados. São 7 órgãos colegiados. E nós temos 3 conselhos. Conselho de Educação do DF, que é o mais amplo. O Conselho Escolar e o Conselho de Classe. Vai pelo nome. Educação no sentido amplo, ligado à sociedade, a todas as escolas. Conselho Escolar, ligado àquela escola pontualmente. E Conselho de Classe é uma turma dentro da escola. Então, se lembre disso. Quem são mesmo os 7 órgãos colegiados? Conferência Distrital de Educação, Fórum Distrital de Educação, Conselho de Educação do DF. Foi do segundo vídeo. Agora, nesse vídeo, Assembleia Geral Escolar, Conselho Escolar, Conselho de Classe e Grêmio Estudantil. São esses órgãos que, junto com a direção da escola, fazem uma efetiva participação. No nosso próximo vídeo, nós vamos voltar conversando sobre quem é a equipe gestora e como acontece esse processo de construção. Tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.